Maquiavel é um pensador da paz, é um democrata e é um republicano, tá? Aqui eu vou abordar primeiro Maquiavel, né? Maquiavel e o seu famoso livro O Príncipe. O Príncipe está colocado entre os 5 mais traduzidos e mais lidos. É o livro de cabeceira de grandes personagens. É meu livro de cabeceira, né? Que eu gosto sempre de estar lendo e relendo o Príncipe em novos contextos, novas realidades, que ele nos traz informações muito importantes. E após a sua publicação, no início do século XVI, ele se transforma num livro maldito. E não tem nada melhor do que fazer a propaganda de alguma coisa do que proibi-la, né? Proibi-la, persegui-la, porque isso desperta curiosidade, né? E há várias traduções desse livro O Príncipe que, dentro de uma política editorial, né, quer dizer, vender já é o mercado, né? Quer dizer, publica várias versões, não do conteúdo do Príncipe, mas apresentado por Napoleão, anotado por Napoleão, pela Catarina de Médici. Então tem várias edições que são assim, as centenas do Príncipe. Mas vocês podem encontrar esse um livrinho pequenininho, né, quase que um livro de bolso, a R$10, que facilita o acesso a esse livro, ao conteúdo desse livro, né? Sobre essa questão que eu estou dizendo para vocês aqui, da maldição que foi atribuído ao livro, né? Eu, quando estava ministrando a disciplina Teoria Política, na PUC, né, no curso de Direito, estava lá explicando Maquiavel, falando sobre ele. Quando terminamos a aula, uma aluna, muito boa aluna, muito atenta, estudiosa, chegou e me perguntou aonde é que ela poderia encontrar a melhor edição em português do livro O Príncipe. Aí eu disse para ela, falei, olha, o importante é o conteúdo do livro, não é? Então, em geral, os livros, as publicações que tem por aí, ela atende às nossas necessidades. Aí ela insistiu, professor, eu gostaria da melhor. E ela ficou insistente, né? Eu respondi para ela novamente, ela insistiu. E aí me despertou a minha curiosidade, né? Porque já tinha indicado, eu tinha mandado por internet, né, esse livro para eles, porque tem também na internet em grande número, não é? Aí eu perguntei a ela, mas por que você está interessada na melhor tradução, na melhor edição de O Príncipe? Aí ela falou, não, professor, é porque eu estava na sala, na aula passada, quando o senhor pediu para a gente ler O Príncipe, estava lendo O Príncipe, a minha mãe passou, olhou que eu estava estudando. E aí ela chegou, aproximou-se e queria saber o que eu estava lendo. E quando ela viu que era O Príncipe, ela falou, minha filha, você não pode nem pegar nesse livro, esse livro é maldito. Você não pode ler esse livro, que esse livro tem um conteúdo demoníaco, né? Então esse aí é um fato. E tem uma série de outros, né, que eu poderia citar, mas pela questão do tempo eu não vou me deter nisso, né? É uma demonstração de que esse livro continua maldito. Por exemplo, quantos de vocês já leram O Príncipe? Quantos de vocês leram O Príncipe e não entenderam ele apenas a partir de uma história das lutas e das ideias políticas, principalmente das lutas políticas, e sim como um livro que traz conhecimento para que nós possamos situar e entender a realidade que vivemos? Essa pergunta fica com vocês, só para demonstrar aqui de que é um livro famoso, está entre os 5 mais vendidos, né? Mas, de uma certa forma, pelo volume da população e pelo preconceito, né, arraigado em setores da sociedade, esse livro não é lido conforme a sua fama. E aqui eu coloquei no título
Maquiavel em O Príncipe, maquiavelianismo e a política como ciência, porque esse é considerado o livro fundante da política como ciência ou da ciência política. Essa palavra maquiaveliano, não sei se vocês possivelmente já têm ouvido falar, se conhecem, não é? Mas eu chamo a atenção aqui e vou desenvolver aqui, mostrar por que eu estou colocando essa palavrinha, esse conceito aqui. Maquiavelismo, possivelmente vocês já estejam cansados de ouvir essa palavra. O que significa essa palavra para vocês? Não é? Claro que ela tem um certo entendimento que é passado de gerações após gerações. Se quisermos colocar um marco histórico aqui, não é? Em meados do século XVI, que vai surgir esse conceito, não é? Maquiavélico, não é? Então nós temos aí mais de 5 séculos que essa palavra, esse conceito é produzido e transmitido de geração para geração, não é? Esse aqui é o personagem, não é? É um desenho, né? Não havia fotografia no momento, mas havia uma certa perfeição, não é? Em desenhar, e eu queria chamar a atenção, esse desenho aqui é produto do Renascimento, é o produto de uma ruptura com aquelas concepções, com as ideias, com a organização social, política, cultural existente até então, que nós chamamos de Idade Média. Idade Média europeia, isso ocorre na Europa, né? Não em outras partes. Nós aqui estamos sendo eurocêntricos, né? Claro que tem pensamentos em outras regiões diferenciadas, por exemplo, na Ásia, não é? Tem o confucionismo, o budismo, mas que não teve e não tem a repercussão escrita, não é? Que teve aqui no Ocidente. Então esse personagem, Maquiavel, que vocês estão vendo aí, me parece uma pessoa muito normal, não é? Hoje a gente poderia encontrar Maquiavel por aí na rua, ou na sala de aula, como aluno ou como professor, não é? E não perceber que nessa cabeça aqui, não é? Tem uma genialidade, Então quem é Maquiavel, não é? Maquiavel é justamente esse personagem que nasce no final do século XV, não é? E que tem um papel importante. O Cambe já aborda e aceita Maquiavel, trabalha com a ideia do Maquiavel. E ele vai dizer, com Maquiavel, caminha-se para uma visão racional da política e da história. Quando ele está dizendo aqui racional, porque no campo da filosofia tem uma corrente chamada racionalista, não é? Ele está dizendo aqui, pelo que eu entendi, uma visão racional, uma visão empírica, ou seja, ele está observando, descrevendo e analisando a realidade. Então é a visão racional da política e da história. Da história aqui, que a gente poderia colocar, da história política, das lutas políticas, não é? Então, é um autor importante, tanta a sua importância que o Cambe está fazendo referência a eles, não é? Então, Maquiavel, que leva às últimas consequências a valorização do mundano e do humano, não é? Aqui também é preciso fazer, eu acredito que fazer uma observação, que ele, ao dizer valorização do mundano, não é num sentido pejorativo, num sentido de senso comum. Mundano é o que é real, o que é a realidade, não é? O que é a empiria, o que é a empiria que a realidade nos demonstra, não é? E claro, ao falar aqui do humano, que nesse processo do chamado Renascimento, né, e vários autores colocam principalmente na área da cultura, das artes, né, mas me parece que isso é uma abordagem parcial, que pode levar a equívoco, né? O Renascimento é uma alteração,
é um ressurgimento, não só no mundo das ideias, da negação da visão tradicional, da visão religiosa, da visão da religião cristã, e aí é importante ressaltar, cristã romana, não é? Então ele está dizendo do mundano, do que existe real, do que é registrado na história, não é? E claro que aí vocês que conhecem já sobre o Renascimento, vai perceber isso principalmente nas artes, onde até aquele momento histórico, né, a preocupação era retratar santos, né? Era a arte, a ciência, a tentativa de ciência para a glória de Deus, né? Para a glória do além. Se nós formos ler essa frase aqui de uma forma linear, corriqueira, né, nós podemos ser induzidos a vários enganos. Por que podemos ser induzidos a enganos? Né? Porque ela está dizendo uma coisa e nós entendermos outras. A partir da nossa formação, que ela é extremamente valorativa, né, para chamar a atenção de vocês a um conceito que está muito em voga, ela é ideológica, não é? E nós vamos ver essa realidade conforme a nossa cabeça, que não é incorreto, não é? Mas nós temos que fazer o esforço de superar essas limitações que nos é colocada pelo meio ambiente, pela cultura e pela ideologia que cada um de nós temos e professamos. Querendo ou não, é assim que funciona, não é? Funciona o mundo independente da nossa vontade e o nosso cérebro também funciona independente da nossa vontade. Nós podemos desenvolver o nosso conhecimento, daí a importância de acumular e ampliar o nosso conhecimento para entender a realidade de uma forma cada vez mais próxima daquilo que ela é, não é? E claro que daquilo que ela é significa que essa realidade ela tem nuances e diferenciações infinitas, não é? O próprio conhecimento científico, ele não é uma verdade absoluta. Ele funciona em determinados momentos históricos, determinados contextos, porém, com seu desenvolvimento, nós vamos adequando, vamos ampliando, vamos interferindo na realidade. Então, voltando agora aqui rapidamente, né, conforme eu tinha dito, né, essa valorização do mundano e do humano. O mundano aqui, no sentido de que eu entendi que o autor está dizendo, o mundano é o mundo real, não é o mundo imaginário, não é o mundo do senso comum, que é pejorativo essa palavra, não é? E o humano aqui é no sentido de que o homem, essa espécie animal que se humaniza, que somos nós, né, vamos construindo no nosso processo histórico, né? Então, nesse sentido aqui, ele chama atenção para a importância de Maquiavel, né? E a Maquiavel aqui na pedagogia, né? E atualmente Maquiavel está sendo utilizado até na área da administração. Se vocês forem ver, por exemplo, no Príncipe, tem táticas de guerra, tem estratégias políticas e estratégias militares, estratégias de gestão, de administração, né? Então é um livro que é muito além daquilo que ele aparenta ser em termos de transmissão de conhecimento, né? Seguindo aqui, não é, no Cambi, não é? Então o que ele vai continuar dizendo? Até mesmo o sabor pedagógico se renova, desenvolve-se, torna-se mais autônomo. Autônomo na medida em que ele passa a ter características particulares e peculiares. Autônomo não é que ele se desvincula das outras áreas de conhecimento. Não existe um pensamento pedagógico, um saber pedagógico fora da realidade. Nós podemos, por técnica, por limitação do nosso cérebro, especificar. Então nós especificamos, retiramos, segundo alguns autores aí, fazemos um corte epistemológico e vamos nos aprofundar nesse aspecto ou no outro aspecto. Daí, claro que com o desenvolvimento do conhecimento, a amplitude do conhecimento, vai surgir as especializações, não é?
Nós não temos hoje pensadores do calibre do Maquiavel, do calibre do Platão, do Aristóteles, do Marx, do Hegel, não é? Hoje o pensamento e o conhecimento ele é mais específico, mais limitado. Ele é resultado desse chamado corte epistemológico, né? Então, nesse desenvolvimento do conhecimento, vai lá surgir o pensamento pedagógico. Claro que se ele está inserido nessa dinâmica da nossa existência, ele tem que se renovar, ele tem que se desenvolver. E ao se renovar, ao se desenvolver, ele vai ganhando sua especificidade, ele vai ocupando e conquistando o seu espaço entre as diversas áreas de conhecimento. Naturaliza-se e socializa-se, porque aqui nós estamos falando de humanos, né? De seres sociais. Demarca-se, olha que importante, ó, como saber político. E aí vem os idiotas que dizem escola sem partido, ou seja, escola sem política. Isso é da cabeça de maluco, e desculpa aqui, de descelebrados, porque é impossível nós estarmos aqui agora, ou qualquer atividade, ou a maior parte das atividades que nós desenvolvemos, que vocês desenvolvem, ser destituída de política. Aqui eu faria uma pausa para dizer qual a minha compreensão de política. E vou observar aqui a visão tradicional de política decorrente de Maquiavel. Mais recentemente, através das pesquisas dos autores, né, política não é mais aquilo que se diz respeito ao institucional, aquilo que é organizado, ao partido político, aos profissionais da política. A política está inserida, é parte das relações sociais, não é? Então, o que é política? Política é a capacidade que ou alguns têm de influenciar e determinar o comportamento dos outros. E para isso é necessário o exercício do poder. Então, quando nós estamos aqui conversando, não é, nós estamos fazendo política. Eu estou desenvolvendo uma atividade política, apresentando alguns autores no campo pedagógico, procurando transmitir a vocês, não é, um conhecimento que os permitirá, ao incorporá-lo ou negá-lo, aceitá-lo ou negá-lo, estar influenciando pessoas. Vocês estão exercendo o poder político sobre essas pessoas. Então, aqui é a política em sentido mais amplo. Então, é impossível relações sociais sem o saber político, sem o exercício do poder político, não é? Então, aqui continuando, vai elaborando modelos bastante diversos do passado. E aqui volta Maquiavel. Pensa-se em Maquiavel e em O Príncipe, que é também um tratado de pedagogia. Veja, o próprio autor, Cambi, está dizendo que O Príncipe é um tratado de pedagogia, enquanto fala do domínio dos homens e da sua formação como cidadãos, atribuindo o papel dominante neste processo ao carisma e astúcia do soberano, que você pode ser colocado como um soberano. Você agindo, você está influenciando, você está exercendo um poder político. Então, quer dizer, o processo carisma e astúcia do soberano, que é metade raposa e metade leão, que todos nós somos, mais ou menos, tendo consciência ou não, não é? Raposa é quando nós somos habilidosos, nós somos hábeis para alcançar os nossos objetivos, qualquer que seja ele, não é a questão moral, né? E somos metade leão, né? Se nós não conseguimos influenciar, dependendo do contexto, nós vamos tentar impor. Aqui é o chamado leão. E que manipula o povo e os indivíduos. Mas pensa-se igualmente no individualismo de Montaigne, que visa a formação da própria subjetividade, contrapondo-a a todo o contexto social e cultural, reivindicando sua unicidade e autonomia.
Então veja aqui o que eu entendi do raciocínio que eu quero abordar com vocês aqui posteriormente. Esse texto, ele está dizendo, tem o saber pedagógico, que é parte da unicidade, porque ele é único, ele é um campo do conhecimento, a pedagogia é um campo do conhecimento, mas não está dissociada do todo, da totalidade, não é? E claro que nisso aí, nesse processo pedagógico de formação, não é, a tentativa é interferir na subjetividade das pessoas, ou seja, está influenciando, está formando, está exercendo um poder político, não é? Os professores, em geral, são detentores de um poder político imenso e aparentemente muito sutil, não é? Que seja um professor de matemática, que seja um professor de física, que é uma área extremamente interessante, não é? Que seja um professor de ciência política ou de pedagogia, não é? Ele está exercendo um poder político. E o nascimento desse poder político está nesse personagem aqui, de forma sistematizada, não é? E aqui eu gostaria de sublinhar para vocês duas palavrinhas, unicidade e autonomia, não é? Que estão intrinsecamente interligadas, não é? Porque no fundamental, esse texto aqui está tratando da totalidade, não é? Que é uma concepção e um conceito não muito utilizado, mas ele é fundamental. A realidade, ela não é aquilo que ela nos apresenta. Aqui nós estamos vendo esse instrumento. Esse instrumento aqui, não se reduz a ele. Ele é resultado de um conjunto de relações sociais de produção, existência de máquinas, de pensamento, de conhecimento científico. Então ele não existe sozinho, ele não existe na sua unicidade. Ele só existe e tem sentido na medida que ele está inserido em contexto, exercendo a sua função como parte de uma totalidade. Então vocês pensam, por exemplo, eu estou sendo prolixo, mas creio que isso aqui é fundamental. Vocês pensam em vocês. Vocês estão aí, não sei, sentado, em pé, ou, sei lá, vocês estão aí frente a um instrumento para que nós possamos nos comunicar. Não é? Mas veja aqui, para vocês chegarem a isso, vocês tiveram um passado de uma série de ações, que se quisermos estender, desde o momento em que o óvulo na mãe de vocês foi fecundado. Não é? Após que vocês deu o primeiro choro, veio para esse mundo complicado, complexo, não é? Cheio de armadilhas, não é? Nós passamos a ser parte deste mundo, ou seja, nós passamos a ser parte desta totalidade. Mas cada um de nós, por sermos um indivíduo, somos uma unicidade. Enquanto unicidade, nas nossas ações, por mais influência que tenhamos, por mais que os nossos pais, ou o meio em que vivemos, tenta nos influenciar, tenta exercer o poder político sobre nós, nós temos uma certa autonomia. Por isso, os dedos da mão, vou brincar, os dedos da mão não são iguais. Se vocês observam, irmãos gêmeos, não é? São diferentes. Tem alguns elementos que unificam, não é? Que o insere nesse contexto da espécie que nós pertencemos a ela, mas ele é particular. Ou seja, cada um de nós somos únicos, particulares no mundo, não é? De mais de 7 bilhões de pessoas. Por uma brincadeira, que ela não é mais do que uma brincadeira, se vocês observam, cada um tem uma particularidade no olhar, na córnea, na digital, né? Tá aí as inovações tecnológicas de reconhecimento nosso, não é?
Quer dizer, começou com a identidade, depois com a carteira de trabalho. Hoje você é controlado pela íris, pelo olho. Você chega em determinados locais, para abrir uma porta, ela detecta pelo olho. Antes, que já está mais ou menos superado, era pela digital. Isso é, nós somos únicos no mundo. Mas nós só existimos enquanto únicos porque estamos inseridos em uma multilateralidade de relações que são parte desta totalidade, não é? E claro, sendo a totalidade e a multilateralidade, ela também é multifacetada. Você, dependendo da forma como você aborda determinado assunto, como você está vendo a realidade, você a vê como uma fotografia. Não é? Aí você diz, não, isso aqui é a expressão da realidade. Não, isso não é expressão da realidade. Isso é a expressão daquele momento como você viu, como em síntese você fotografou, porque a realidade ela é multifacetada. Não é? E claro que se ela é esse conjunto, totalidade, multilateralidade, e ela é facetada, não é? Claro que nós vamos chegar aqui ao elemento particular, não é? Que nós somos únicos. Não é? Isso significa a unicidade que o autor está colocando aqui, não é? Ou seja, a individualidade. Não é? Aqui também, o que nós estamos falando no campo pedagógico, não é? Individualidade não significa individualismo. Esse individualismo é criado e desenvolvido a partir da expansão do mercado. E não é qualquer mercado, não é o mercado em Atenas, não é o mercado romano, não é o mercado do período da Idade Média, é o mercado na sociedade capitalista. E claro que no mercado, o mercado na sociedade capitalista é um instrumento de intermediar compra e venda. E se é um intermediar compra e venda, chegamos aos dias de hoje que a produção ela não é para satisfazer, já não era, né, mas chega um momento arraigado, a produção não é para satisfazer necessidade das pessoas. É para vender, é para aqueles que podem comprar. Se você não pode comprar à vista, você compra a crédito, não é? Um carro, por exemplo, você compra aí em 60 parcelas. E aqui me vai uma ironiazinha, eu não aguento sem fazer uma certa ironia. E aí alguns botam num carro 1.0, desculpa que é a expressão, um carro fudido, bota lá, dádiva doado por Deus. Né? Quer dizer, não tem coisa mais absurda do que isso, que é a expressão do individualismo, não da individualidade. Né? E isso tem consequências muito graves. Você entra nesses instrumentos que nós estamos utilizando, você vai nas redes sociais. Eu fico assim abismado, claro que observando. Né? E fica aqui uma pergunta que eu faço e faço para vocês. Por quê? Por quê? Principalmente as mulheres, nas fotos que postam no Facebook, nas redes sociais, que são fotos próprias, é o selfie, né? E é interessante porque tem um selfie onde a câmera não, o celular não aparece. Mas tem umas, em grande número, que o celular é o que aparece primeiro. Às vezes aparece tampando o rosto da pessoa. O que significa isso? É a exacerbação do individualismo e do mercado. Então, ela é o indivíduo apresentando a última inovação do celular para dizer que ela é melhor do que os outros. Então, passa a ser um espaço de competição. E isso, na educação, tem um significado e consequências muito graves. Muito graves. Maquiavel, já falamos sobre ele, vamos continuar, né? Nasceu em 1469, morreu em 1527. Se vocês que conhecem a história, né, pelo menos um pouco ou muito, né, vocês vão ver que esse período aqui é o período que corresponde ao momento central das mudanças para chegar no século XVII às rupturas com o sistema e organização feudal. Então aqui eu chamo a atenção de vocês porque às vezes a gente vê a palavra revolução, não é?
como se fosse algo de imediato. Só é possível ocorrer revolução a partir de um acúmulo de elementos que vão desenvolvendo as contradições, vão surgindo o novo, o velho vai sendo superado e chega num determinado momento em que há ruptura, né? E aqui no caso nosso, a ruptura ela atinge praticamente mais de um século, né? Para que haja a ruptura política, a ruptura com a ordem feudal, que são as chamadas revoluções aristocráticas burguesas e as revoluções burguesas que nós vamos abordar mais à frente aqui com vocês, né? Então ele nasce em 4 de maio de 479 e morre em 1527. Veja, morre para nosso critério aqui, morre novo, né? Que eu, por exemplo, que pretendo ter uma previsão aí que eu vou viver 125, né? Então, creio que Maquiavel morreu criança, né? Com 58 anos, em Florença. E aqui é importante observar que Florença é uma cidade de grande poderio, de grande destaque no norte da Península Itálica, né? Ao lado de Milão, de outras, né? Porque ela é um centro comercial, né? Em que permite a formação de uma aristocracia e de uma burguesia extremamente rica e poderosa, né? Então ele é justamente dessa cidade, que é uma importante cidade do norte da Itália e que até hoje ela é importante, né? Principalmente pelo seu turismo, né? Quer dizer, é uma cidade bela, muito bonita, né? Tem uma tradição histórica fundamental, incomparável, né? Mas ele nasce nessa Florença. E aí, veja, em consequência da redação do livro O Príncipe, e aqui eu volto a insistir, das condições históricas existentes, no período em que ele viveu, período que viveu imediatamente, logo no posterior, né, logo após a publicação do livro, Maquiavel passa a história como sinônimo de política em sentido negativo, sentido pejorativo, perversa, amoral, de prática condenável, de política desprovida de boa-fé, princípio amoralista, de que os fins justificam os meios. Então vocês percebem, estudando um pouco sobre Maquiavel e lendo a sua biografia, não é? Uma pessoa bem intencionada, Maquiavel, escreve um livrinho na sua expectativa de que poderia dar uma grande contribuição, no caso aqui de unificação da Península Itálica, não é? E logo imediato ele passa a ser taxado, né, com esses adjetivos e substantivos extremamente agressivos e pesarosos que no fundamental, na minha opinião, né, pelos estudos acumulados que tem, não corresponde à verdade, né? Então o nome de Niccolò Machiavelli deu origem ao conceito, ao substantivo maquiavelismo e ao adjetivo maquiavélico. E isso passa a ser utilizado amplamente a partir aí, principalmente de 1531, não é? E tem umas coisas interessantes que eu vou observar para vocês, né? Então veja, para pegar o que seriam esse substantivo e adjetivo, nós recorremos ao tradicional pai dos burros, né? Que é o dicionário. E aí uma ironiazinha aqui para vocês a mais também, quer dizer, às vezes o pai dos burros, quem é o pai dos burros? É também um burro, não é? Você pode dizer assim, pô, professor, o senhor está sendo muito ousado, não é, de fazer esse tipo de afirmação. Mas vou provar para vocês no meu raciocínio, porque o pai dos burros também pode ser um burro, né? Ou em geral é um burro, né? Eu peguei aqui o Pequeno Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa, né? O que ele vai dizer, né? Maquiavelismo é um sistema político exposto pelo Florentino Maquiavel, 1469-1527, em sua obra O Príncipe, caracterizado pelo princípio amoralista de que os fins justificam os meios,
política desprovida de boa-fé, procedimento astucioso, perfídia. Aqui eu diria para vocês, pela observação irônica que eu fiz, que pegou uma parte, numa visão negativa, numa visão pejorativa e transformou no todo. Então, nesse sentido aqui, que eu estou colocando para vocês aqui, esse pequeno dicionário brasileiro da língua portuguesa, que nós chamamos geralmente, não é, de forma simples, de pai de burro, foi escrita pelo pai do burro. Não é? Quer dizer, esse é um livro maldito. Esse é um livro maldito. E, vamos dizer assim, quem se considerar de bom senso passa longe. Mas nós não temos bom senso, nós estamos aqui trabalhando as ideias principais dessa obra. Né? Mas vamos ver lá na Delta Larousse. Né? Sistema político atribuído a Maquiavel, considerado como negação de toda lei moral. Erigir o maquiavelismo em princípio de governo. Existem diferenças essenciais entre o maquiavelismo, comumente descrito, e as teorias políticas de Maquiavel. Política sem lealdade, astuciosa, pérfida, conduta pérfida e sem escrúpulos. Esse pai dos burros aqui, chamado Delta Larousse, não é tão um burro, é aquele burro que aprendeu a fazer a trilha. Quem conhece o interior sabe disso. Ele bota a carga e ele faz a estrada sozinho. Ironizando, esse é daqueles burros, não é que tem que pegar pelo cabresto e levar. Esse faz essa atividade sozinho, mais limitada. Mas, veja aqui, o que a Delta Larousse chama a atenção? Existem diferenças essenciais entre o maquiavelismo, comumente descrito, e as teorias políticas de Maquiavel. Aqui eu gostaria de chamar a atenção de vocês também para uma sutileza. Se essa frase tivesse sido a primeira, ela despertaria curiosidade. Eu, por exemplo, se fosse organizar, o burro que fosse organizar esse pai dos burros aqui, eu colocaria primeiro essa aqui que está no meio. Mas aqui tem uma sutileza. Ele colocou a visão negativa e terminou com a visão negativa. E aí, conforme funciona o nosso cérebro, para muitos pode passar despercebido essa questão aqui, essa frase do meio, que é essa que me interessa aqui e que eu vou desenvolver a partir de agora. Então, aqui nessa aula, o que eu pretendo é contribuir para superar as interpretações que eu considero equivocadas, malévolas, vamos utilizar palavras aqui que é muito comum nesse meio aqui, demoníacas, e superar essas interpretações sobre o papel e a importância de Maquiavel e de sua obra, principalmente de O Príncipe, porque ele não escreve só O Príncipe, ele tem outras obras também. Tem A Arte da Guerra, por exemplo, que é uma obra muito importante, que é a primeira obra onde ele tenta sistematizar a importância e a existência de exércitos nacionais, formado pela cidadania. Até este momento aqui, e muito posteriormente, os exércitos são profissionalizados, são exércitos de mercenários, como era antes e como vai continuar um pouco depois. Ele tenta, inclusive, como membro do governo de Florença, ele tenta organizar esse exército. Só que, devido às condições, não alcança sucesso, mas ele já coloca essas ideias básicas lá. E, principalmente, o Príncipe, sua contribuição ao conhecimento histórico. E aí, veja, não é só da política, é a história das ideias, a teoria política e tornar possível analisar a política a partir de um método, olha aqui, chamando a atenção, concepção de mundo, teoria, não é sinônimo de método. Método é a forma como se observa, como se analisa. Para nos ocupar com um determinado método, nós temos que ter uma concepção de mundo, uma filosofia na cabeça antes, que orienta a utilização do método. A partir de um método de abordagem científica que possibilite superar o senso comum. Senso comum aqui expresso neste momento histórico sob a forma de religiosidade, e as interpretações mistificadoras. É nesse sentido
que proponho e um esforço de desenvolver uma abordagem, olha aqui a outra palavra, não sei se vocês já conhecem, possivelmente sim, maquiaveliana, ou seja, abordá-la da forma mais objetiva possível, libertando-nos de preconceitos. Quando eu estou dizendo aqui a mais objetiva possível, né, porque essa objetividade também, por mais que nós consigamos avançar, ela tem seus limites. Né? Daí, por exemplo, segundo um determinado autor que eu estava lendo esses dias, existem 147 interpretações sobre a obra O Príncipe, de Maquiavel. Não é? E se for pegar, podemos encontrar mais, que é muito comum na academia, não é? Esse negócio de descobrir sempre a roda. Não é? Mas é preciso a gente estar muito atento para isso. Não é? E a verdade que se apresenta como absoluta, não é? Aí recorrendo a Descartes, não é? Que por mais crítica que se tenha a ele é fundamental, nós temos que duvidar, temos que pesquisar para ampliar o nosso conhecimento e buscar entender a realidade da forma mais objetiva possível. Só assim nós vamos conseguir nos libertar dos preconceitos. Os preconceitos, em seus diversos sentidos, seus diversos níveis, e na atualidade nossa, principalmente os preconceitos religiosos. Tem muito anticristão por aí, espalhado por esse Brasil afora, Estados Unidos e Europa, que se apresentam como cristãos, mas na verdade são anticristãos, são mensageiros da morte. E aí é preciso a gente ter objetividade para poder superar esses preconceitos. Né? As interpretações e posicionamentos sobre o príncipe, né, eu não vou abordar muitas, eu escolhi 6 que eu considero que são as principais, que eu vou desenvolvê-las aqui agora com vocês. Né? As polêmicas em torno de O Príncipe darão origem a várias correntes de interpretação. Entre estas, né, eu vou abordar algumas. Né? E aí vocês vão ver, eu estou fazendo aqui mais ou menos uma cronologia histórica do surgimento dessas interpretações. Tá? Aí, para facilitar, nós contextualizarmos onde elas surgem. Não é? E claro que quando elas surgem lá nesse processo em 1531, não é? Elas persistem até hoje. E pasmem, eu vou desenvolver com vocês, inclusive nos meios acadêmicos. Não é? A primeira dessas interpretações surge após a publicação do Príncipe em 1531-32. Quando é elaborado e cunhado os conceitos maquiavelismo e maquiavélico. E chama a atenção de vocês, olha o contexto histórico, atribuindo aos mesmos um sentido pejorativo e negativo, em um contexto de lutas mortais, sobre a forma aparente de ser religiosa. Estou falando da chamada Reforma Protestante, que alguns chamam de guerras camponesas, são as guerras religiosas que assola grande parte do território europeu. No fundamental, essa reforma protestante, né, ela é protestante porque protesta contra a ordem existente. Ela tem dimensão econômica, política, militar, teórico, filosófica, religiosa também, e fundamentalmente isso. Né? E é pela primeira vez na história do Ocidente, da fundação e constituição da Igreja cristã, né, que correntes cristãs se degladiam no campo de batalha. Até então, os cristãos, regidos por Roma, pelo Vaticano, se unificavam contra os infiéis, contra os pagãos. Aqui, neste momento, é um fato novo, terrível, que os cristãos no campo de batalha se matando. Não é? E claro que o elemento motivador das chamadas tropas, e principalmente dos camponeses que foram morrer sobre os sabres e as baionetas, né, dos exércitos dos nobres, né, vão à morte acreditando nas ideias pregadas pela Bíblia, ou interpretadas, né, a partir da Bíblia, que são correntes cristãs pela primeira vez. Por um lado, aqueles que defendiam e pregavam a reforma, um dos que nós vamos ver aqui é Lutero,
não é? Reforma na Igreja Romana, que era cristã. E de outro, os que defendiam os princípios e a prática da mesma. Então, dois grandes campos de batalha, não é? Que aparentemente é religiosa, mas conforme nós vamos estudar a história, pesquisar, nós vamos ver que ela tem uma série de dimensões: econômica, política, militar, cultural, não é? Porque ela surge. As primeiras reformas, por exemplo, Lutero, surge em determinado contexto, em determinado local, que tinha suas características específicas, e se espalha para grande parte da Europa naquele momento, não é? O livro é publicado em pleno processo de reforma protestante e de contra-reforma, de guerras religiosas, contrapondo irmãos. Eu faço questão de chamar a atenção disso aqui, ó, irmãos em Cristo. Esse linguajar é muito comum hoje, irmãos em Cristo, não é? Quebrando o conceito de comunidade. E veja, esse conceito de comunidade surge lá no chamado cristianismo primitivo. E ainda hoje é muito comum, não é, nós dizermos a comunidade ucegiana, a comunidade da PUC, ou seja, a comunidade cristã da PUC, porque é uma universidade ligada à Igreja Católica Romana, não é? Mas essas guerras religiosas da advinda da Reforma, ela quebra esse conceito de comunidade. E claro que com o desenvolvimento histórico, aumento da população, a multiplicação de atividades, etc., etc., este conceito de comunidade ele passa a ter um sentido de unificação mais ideológica do que prática. Até então, não é, havia comunidade de fato, não é? Mas hoje não existe mais essa comunidade, a não ser verbalmente. Qual é o objetivo, não é, desse conceito? É demonizar o oponente. Em consequência disso, promove a demonização de Maquiavel e de seu livro O Príncipe, não é? De uma parte e de outra, não é? Seja dos defensores da igreja, do cristianismo defendidos pela Igreja Romana, seja dos proponentes da reforma, não é? O objetivo é esse, é demonizar o outro. E para demonizar o outro como instrumento de propaganda, tinha acabado de publicar esse livro, não é? E pasmem vocês, esse livro só foi publicado, nesse período, com autorização do Papa. O Papa, que era originário de Florença, era da família Médici, tinha encomendado a Maquiavel, escreveu uma obra também interessantíssima, A História de Florença. Então havia essa, mesmo ele tendo sido expulso, tendo sido colocado à margem, né, ele retoma certo papel preponderante, papel público preponderante, quando ele reescreve essa obra, né, por encomenda do Papa. E talvez isso tenha facilitado a autorização que o Papa deu para publicar O Príncipe. Porém, logo que publica, né, quer dizer, transformou-se em livro, circula, se perde o controle. Não é? E aí, claro, que aqueles que vão ler O Príncipe vão ter essa interpretação. Não é? Então, popularmente, não é, maquiavélico passa a ser sinônimo de diabólico, como Mefistófeles. Mefistófeles foi o anjo decaído. Não é? Então, Maquiavel é uma obra completa, não é, mefistofélica, diabólica, não é, de como agir. Ou seja, claro que eu estou ironizando aqui, pegando essa interpretação, não é? Então aqui, quer dizer, essa que surge lá em 1531, não é? Então Maquiavel passa a ser esse nome de diabólico. E aqui, coincidentemente, os ingleses chamam, né, o diabo de Old Nick. E interessante, não é? Quer dizer, Old Nick quem é? É o velho Nicolau. E Maquiavel, o nome dele é Nicolau Maquiavel. Então é a própria encarnação do Satanás, do demônio. Não é? E aqui um cardeal inglês, não é, afirma que o livro foi escrito pelo próprio Satanás. Aí quem é, desculpa a brincadeira, quem é espírita, né, sabe como é que isso se manifesta, né?
baixou, tomou o corpo do Satanás, tomou o corpo do Maquiavel e escreveu o livro, né? E ele considera o inimigo da raça humana, né? E aqui, mais recentemente, né, com todo o mérito que possamos atribuir a Bertrand Russell, né, ele define, né, o Príncipe como um compêndio para gangster, né? E claro que isso aí passa, essa interpretação, ela passa a ser utilizada ampla e vastamente, incluindo aí nessa, claro que nas lutas de classe, nas lutas sociais, nas lutas políticas, vão surgir os chamados grandes pensadores, grandes homens, né? Então esse conceito, esse adjetivo e substantivo, passa a ser atribuído a vários personagens, com o objetivo de quê? De minimizar o papel histórico que os mesmos têm. E a partir dessa visão negativa de política, né, Júlio César, que é, por excelência, né, um que exerce o poder político, que faz o que precisa fazer para conquistar o poder político, é um romano trilionário, conforme a linguagem de outro, não é? Que permitia financiar um poderoso exército. E ele, com esse poderio, não é? Ele se transforma em imperador, que é assassinado, mas, ou seja, ele não vacila. Ele usa o seu poder em sentido amplo para alcançar seus objetivos, não é? Posteriormente, Catarina de Médicis. Essa mulher é fenomenal, sem valoração moral, né? Ela é fenomenal, porque ela se transforma em imperatriz. Imperatriz, e ela era estrangeira, uma imperatriz da Rússia, e ela era francesa de nascimento, né? E passa a ser taxada também como maquiavélico, né? Cromwell. Cromwell, para quem conhece um pouco da história inglesa, foi um dos grandes responsáveis dos líderes protestante puritano, né? Que foi o comandante do exército revolucionário, foi um dos responsáveis pela Revolução Aristocrático-Burguesa na Inglaterra. Napoleão Bonaparte não precisa nem dizer, né? Dado que ele é muito conhecido, né? Agora tem o Napoleão aqui, de menor, diria assim, do que o Napoleão I, que é o Napoleão III, né? Que foi imperador na França no chamado Segundo Império, 1851 a 1870, não é? Que foi o que responsável, não é, com a sua equipe, etc., por uma grande transformação na França, né, e principalmente em Paris. A organização urbana de Paris hoje existente deve-se a ações no governo de Napoleão III. Não é? Marx, no 18 de Brumário, ironiza, né, e cai de pau e de cacete em cima do Napoleão. Né? Ele chama Napoleão o Pequeno, o farsante, né? Mas ele teve esse papel. Cavour, que é relativo à unificação da Itália, né? Bismarck, que foi o grande expoente da unificação dos estados prussianos e da formação da Alemanha, né? E claro que sem Bismarck, aí não vamos assim supervalorizar, mas vamos reconhecer, não haveria Alemanha tal como nós conhecemos hoje, não é? É claro que também Mussolini, aí não há visão que a gente possa atribuir a ele, não é? Getúlio Vargas, na nossa experiência, foi um dos maiores líderes estatísticos desse país, independente da avaliação que se faça, é real, é só estudar um pouco da história do Brasil, né? Então esses personagens e muitos outros são atribuídos a eles, são apresentados como maquiavélicos, como seguidores de Maquiavel, ou seja, seguidores do Old Nick, né? Do Satanás, do Lúcifer, né? Mesmo em algumas obras da literatura, você veja como é que isso se influencia e penetra no nosso cotidiano e se transforma a nível de senso comum, não é? Mesmo na literatura universal, há personagens maquiavélicas. Citando algumas obras, aí tem várias outras, né? La Bête Cousine, de Balzac, famoso Balzac, que tem uma produção imensa de quase 50 obras, né? O Judeu de Malta, de Marlowe, e em várias peças, veja, de Shakespeare, famoso, né?
mas trata Maquiavel dentro dessa visão aqui, não é? E utiliza ela dentro da sua literatura, não é? Essa interpretação, ela aparece inclusive na literatura de cordel, no Nordeste. Essa interpretação negativa e pejorativa incorpora-se ao senso comum. Chegando aos dias atuais, assumindo diversas interpretações e formas. A comumente mais utilizada é a política associada e sinônimo de corrupção. Daí essa ideia, essa papagaiada, essa besteira, não é? Ah, vou fundar a nova política. Só que a política tem sua dinâmica, não é? Então a nova política é uma tentativa de enganar, de manipular a velha política, não é? Então hoje, por exemplo, aquilo que se apresentava ou ainda se apresenta como nova política é a velha e tradicional e carcomida política, não é? Mas está dentro dessa visão negativa da política que essa interpretação permite, não é? Esse conjunto de exemplos demonstra de forma inequívoca como se forma uma presumível identidade entre o autor, Maquiavel, e a obra, O Príncipe, e a utilização de um nome próprio para construir um substantivo e adjetivo, e atribuir-lhe os mesmos um sentido pejorativo, demonizado, relacionado a comportamentos detestáveis, que devem serem condenados em nome da fé, veja, da fé, da moral, da nova política. O que significa no fundamental? E aqui eu chamo a atenção de vocês. Significa a despolitização da própria política. Então tem um efeito isso, não é por acaso, não é uma simples interpretação, ela tem um efeito prático, real, que move multidões, não é? Então as ideias na cabeça são instrumentos de ação sobre a realidade. Como as ideias na cabeça são instrumentos de ações na realidade, ela nos leva a agir de uma forma ou de outra. Quem acredita nessa papagaiada aqui, desculpando a expressão, não é? Vai agir no sentido do conservadorismo, da reação, da violência, não é? Que é a despolitização da política. No que diz respeito, agora mais aqui incrível, não é? É que no desrespeito à área da denominada ciência política, essa interpretação sobrevive, e inclusive com certa representatividade. Na PUC Goiás, eu já constatei a existência dessa interpretação, em várias oportunidades, de pessoas que se dizem, inclusive, cientistas políticos. Mas não vou citar nome por uma questão de ética, não é? Um dos expoentes desse pensamento nos meios acadêmicos é um professor de ciência política chamado Lewis Strauss, que viveu entre 1899 e 1973, que publicou pela Universidade de Chicago, em 1957, o livro Pensamentos sobre Maquiavel, dando origem ao chamado pensamento straussiano, uma corrente de pensamento dentro da ciência política, que são predominantes em vários departamentos de ciência política nas universidades norte-americanas. E o transforma num dos mais influentes pensadores conservadores da segunda metade do século XX. Sem esse personagem, sem essa obra, não teria sido possível, não é possível entender a chamada Revolução de Reagan, que é o quê? É o neoliberalismo, não é isso? Essa Reagan Revolution é uma exacerbação do liberalismo, que junto com Margaret Thatcher vão ser os pais, os promotores do neoliberalismo, né? Ou seja, da ofensiva do neoconservadorismo neoliberal, da supremacia definitiva do mercado e do individualismo. Aqui foi aquilo que eu comentei com vocês, supremacia definitiva do mercado e do individualismo, não é? Qual é o templo maior disso aqui? São os shoppings, não é? Shoppings é um templo do individualismo, não é? E expressão máxima do mercado, não é? E ali as pessoas vão para lanchar, vão para passear, vão para paquerar, não é?
quer dizer, conforme o interesse, mas vão no templo do mercado para desenvolver as suas qualidades de individualista. Não é? Então vocês percebam que a coisa não é tão simples, né, aparentemente, como aparenta. Não é? Então, segundo Strauss, o pensamento de Maquiavel é diabólico e ele próprio um demônio. E veja, está entre aspas, que está mais preocupado com a salvação de sua pátria que com a salvação de sua alma. Olha aqui, salvação da pátria e da alma, né? Como se houvesse uma dualidade. Quer dizer, para existir alma é necessário existir o corpo humano. E essa alma sobrevive se o corpo sobrevive. Então ele cria uma contradição aqui, onde não há contradição, né? Diria assim, é um raciocínio idiota, cá entre nós, desculpa. Tá? Algumas afirmações de Léo Strauss, retiradas desse livro, do prefácio dos Pensamentos sobre Maquiavel, que por seu conservadorismo fundamentalista, mais se assemelha ao que consta no processo em processos da Inquisição. Vejamos o que ele diz. Não chocaremos ninguém, apenas nos exporemos a um singelo e de qualquer modo inofensivo ridículo, ao nos declararmos inclinados a aceitar a simples e desatualizada opinião segundo a qual Maquiavel foi um professor do mal. De fato, que outra descrição caberia a um homem, olha aqui, que ensina lições como estas. Príncipes deve exterminar as famílias dos governantes, cujos domínios desejam possuir com segurança. Príncipes devem assassinar seus oponentes em vez de confiscar suas propriedades, já que apenas os expropriados, não os mortos, podem pensar em vingança. Veja aqui, se for pensar essas afirmações hoje, não é? Na disputa política, eleitoral, institucional, o que está ocorrendo hoje? Não é exatamente isso aqui, adequando a esse momento histórico? Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre! Quando se fala em golpe contra golpe, se espalha fake news, se espalha batalhões de desmiolados por aí com bandeira do Brasil na mão, o que é o que é o objetivo? O que está querendo fazer? Está querendo é isso, é exterminar, não é, os seus oponentes. E tem alguns momentos em que isso é verbalizado. E fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matando uns 30 mil. O oponente é o inimigo, e o inimigo do ponto de vista do raciocínio bélico-militar, e aqui no caso político, deve ser exterminado. É isso que está, por exemplo, sendo aplicado aqui no Brasil na atualidade, né? Para a gente não ficar lá nesse passado. Né? Maquiavel era um homem mau. Maquiavel proclama aberta e triunfalmente uma doutrina corrupta que os escritores antigos haviam apenas veladamente ensinado, ou como todos os signos, com todos os signos de repugnância. Ele diz em seu nome coisas chocantes que os escritores antigos haviam dito tão somente na boca de seus personagens. Não é? Por quê? Porque Maquiavel é um empirista, é um cientista, ele está analisando e recorrendo a exemplos da realidade. Não é? E vou aqui citar um seriado que fez muito sucesso, né? Game of Thrones. Né? É aquilo, né? A realidade é aquilo. Você pega House of Cards, no outro contexto. Não é? Acabei de ver aqui, porque eu gosto desse tipo de temática, não é? Uma série chamada Spartacus, né? Que está na Netflix. Aí vocês vão perceber um pouco isso aqui, é exterminar. Não é vencer eleitoralmente, é exterminar o oponente. Não é? Como vivemos num momento histórico que não é possível sair assassinando por aí, a não ser que haja um golpe militar, como foi em 64, não é?
Quer dizer, a oposição foi dizimada. Foi dizimada do ponto de vista institucional, do exílio, de calar a boca, e os mais rebeldes foram assassinados. Não é? Então isso não está longe daquilo que foi praticado em nome da fé da pátria aqui no nosso país. E não é diferente do que estão pregando hoje. Então estejamos atentos. Não é? O ensinamento de Maquiavel é imoral e irreligioso, como se a religião estivesse associada à política. Ela está associada enquanto uma dimensão do exercício do poder. Quando o padre ou o pastor está fazendo a sua pregação, não é? O que ele está fazendo? Está influenciando. E quando a influência não é suficiente, vem instrumental do pecado. Não é? E se só o medo do pecado não for suficiente, não é? Expulsa, bane, não é? Segrega. Não é? Então isso é a prática constante. Maquiavel não está dizendo nada de novo, ele está constatando a realidade tal qual ela é. Não é? Não podemos perceber o verdadeiro caráter do pensamento de Maquiavel se não nos libertarmos de sua influência. Isso significa que não se pode ver o verdadeiro caráter do pensamento de Maquiavel, a menos que se recupere para si, em si mesmo, a herança ao mesmo tempo bíblica e clássica do Ocidente. Ou seja, para contrapor ao diabo, ao demônio, ao Méfisto, a Bíblia, os ensinamentos da Bíblia, não é isso? Então tem o príncipe e a Bíblia, você escolha, não é? Você escolha, é o que ele está querendo dizer aqui. E o conhecimento, né, se vai ser bíblico ou vai ser um conhecimento científico que nos permite atuar sobre a realidade. Né? Consideramos a opinião simples sobre Maquiavel como de fato superior às sofisticações das interpretações prevalecentes, embora ainda insuficientes. Mesmo se, e precisamente se, somos forçados a lembrar que o demônio é o anjo caído. Então, Maquiavel é isso, não é? É a expressão, é uma interação. Né? E aqui, dentro da visão do patriotismo, né, dos Estados Unidos da América do Norte, esses pensadores, em geral, têm que puxar o saco um pouquinho, né? Tem que demonstrar que são patriotas. Né? Não nacionalistas, aí é diferente. Tá? Patriotas é a defesa da pátria que foi formada a partir das 13 colônias. Né? Os Estados Unidos podem ser considerados o único país no mundo fundado em uma explícita oposição aos princípios maquiavélicos, porque são os primeiros colonos chegam para implantar a nova Inglaterra, o novo mundo prometido, a terra de Canaã. Então, essa formação dos Estados Unidos da América do Norte, das colônias, tem essa visão bíblica, segundo aqueles os primeiros imigrantes. Né? Então, não tinha lá de fazer a vida na América, né? Era de criar o novo mundo na América. Né? Esse era o princípio básico. E aí depois vem a ideia do destino manifesto, tem uma série de questões que não cabe a nós aqui discutir agora. Não é? Então, segundo Maquiavel, o fundador da mais renomada comunidade do mundo, que é Roma, era um fratricida. A fundação da grandeza política assente-se necessariamente sob o crime. Que é a famosa lá, Rômulo e Rêmulo desentendem, e Rômulo mata Remo, então ele é um fratricida. E a formação de Roma e do Império Romano se dá através da violência, né? Da invasão, né? Da força das armas. Né? E dos Estados Unidos também, que ele está dizendo aqui, defendendo. Né? Estados Unidos da América do Norte é hoje o país que mais utiliza a violência de diversas formas, que vai desde a espionagem, da manipulação, até a ocupação militar. Está aí os exemplos que não precisamos citar e nos gastar tempo com ele. Né? Então vai dizer, a tirania contemporânea tem suas raízes no pensamento de Maquiavel, no princípio maquiavélico de que os fins justificam os meios. Né? Isso aqui, os fins justificam os meios, eu já procurei várias vezes no Príncipe. E toda vez que eu procuro essa frase, eu não encontro. Maquiavel não disse em nenhum momento de sua vida e no seu livro isso aqui, ó, os fins justificam os meios.
tá? Porque o objetivo dele, conforme nós vamos ver, é específico, é muito claro. Poderia dizer para vocês, que podem ficar abismados, Maquiavel é um pensador da paz, conforme eu vou desenvolver aqui. Tá? E, por extensão, por entendimento, é um democrata e é um republicano. Tá? A segunda apresentação, né, também nessa linha, é apresentada no livro conhecido como Anti-Maquiavel, que foi redigido em 1738 por ninguém menos do que Frederico, o Príncipe, que depois vai se transformar em segundo, que depois que ele se transforma em imperador da Prússia. Não é? E ele é publicado, veja, pasmem vocês, né, por um ferrenho crítico durante o chamado período de iluminismo, ferrenho crítico da igreja, do autoritarismo, etc, etc. Voltaire tem um papel muito importante no chamado período pré-revolução francesa, no que nós chamamos de iluminismo. Né? Então, Voltaire, que redige a apresentação desse livro, né, definindo o príncipe como um manual de absolutismo. Maquiavel define o livro, Voltaire define esse livro assim. Né? E aqui veja a ironia da história da vida. Né? Nessa obra, o príncipe, o príncipe Frederico, futuro imperador, era alcunhado como um déspota esclarecido. Manifesta simpatia pelas ideias de uma monarquia constitucional, de uma monarquia contratual, e apresenta o príncipe como expressão do absolutismo imoral. Veja, esse jovem príncipe, né, metido a intelectual, leu e escreveu essa obra, que foi com entusiasmo, né, assumida pelo Voltaire. Mas vamos ver aqui as consequências disso. Então, Voltaire, que é o crítico mordaz, ferrenho do absolutismo, e é um amigo pessoal do príncipe Frederico, que depois vai se transformar em imperador. Né? Ele, ao tomar conhecimento dos manuscritos deste livro, joga-se com entusiasmo a fazer a revisão do texto e a prefaciar as suas edições. Esse livro foi publicado graças a Voltaire. Não é? Nessa atividade de fazer a revisão, a preparação do livro, ele reduz a obra de Maquiavel a dois grandes ensinamentos. Provoca a ruína de quem possa um dia te arruinar, matar seu vizinho que poderá um dia adquirir força o suficiente para te matar. Né? Você vê que é bastante agressivo isso. Essa posição de Voltaire manifesta a esperança do mesmo de que o futuro imperador fosse coerente com as suas reflexões e seus estudos escritos de juventude e renunciaria ao absolutismo, ao despotismo, que essa era a grande luta, a grande reivindicação no campo político dos iluministas. E ao uso da arma, abdicar do uso das armas como razão de Estado. Não é? Em uma carta escrita a outro enciclopedista, Helvétius, ele escreve em 31 de outubro de 1740. Olha lá o que ele vai dizer. Se ocorrer a este rei vir atrair tão grandes compromissos, assumidos aqui no Anti-Maquiavel, eu chorarei e já não mais poderei amá-lo. Veja o que acontece. A desilusão não tardaria. Em 15 de dezembro, nós estamos aqui em outubro, 15 de dezembro do mesmo ano, o príncipe transforma-se em imperador pela morte do pai. Transforma no imperador Frederico II. E como imperador, ele aproveita da crise dinástica na Áustria, determina a invasão da Silésia, dando início à Guerra de Secessão Austríaca e a um ciclo de guerras expansionistas, que vai resultar aqui na formação do império sob a égide, né, do Frederico II. Então, uma coisa é ser diletante, enquanto jovem, amigo dos iluministas, amigo do Voltaire, né, outra é como imperador. Então, vejamos aqui alguns trechos do prefácio que foi redigido por Voltaire. Creio prestar uns serviços aos homens, publicando um ensaio crítico
sobre Maquiavel. O ilustre autor dessa refutação é uma daquelas grandes almas que o céu forma raramente para conduzir o gênero humano à virtude de seus exemplos. Deitou por escrito seus pensamentos alguns anos atrás, no único objetivo de escrever verdades que o coração lhe ditava. Era ainda muito jovem, queria apenas formar-se na sabedoria, na virtude. Não contava dar lições senão a si próprio. Veja, não contava dar lições apenas a si próprio, mas lições que deu merecem ser dadas a todos os reis e podem ser fonte de felicidade para os homens. Deu-me ele a honra de me enviar seu manuscrito e acreditei ser do meu dever pedir-lhe a permissão para publicá-lo. O veneno de Maquiavel é demasiado público. Era preciso que o antídoto também o fosse. Maquiavel quer ensinar a arte da maldade aos soberanos e coloca César Borgia, filho do Papa Alexandre VI, como modelo para os novos príncipes tornarem-se usurpadores do poder. Aqui é importante, esse César Borgia, ele trata no capítulo 5º de O Príncipe. E claro que Maquiavel é contemporâneo, convive com César Borgia, né? E os Borgias têm uma particularidade, que eles é originário da Península Ibérica, que hoje estaria assim a Catalunha, né? Que eles eram de famílias de militares, de guerreiros, militares que prestavam serviço, e teve ascensão, etc., etc., e conseguiu, né, chegar ao papado. E César Borgia era um estrategista militar. Ele é nomeado, inclusive, bispo e arcebispo pelo pai, que era o Papa. Mas ele renega, porque ele queria ser o chefe do exército do Vaticano. Com qual objetivo? Para invadir outras províncias, outras áreas e unificar a Itália. Então, quando Maquiavel o conhece e percebe esse movimento, sobre a égide do Vaticano, que era muito poderoso do ponto de vista religioso, do ponto de vista militar e econômico, não é? Esse homem, César Borgia, é aquele que pode cumprir essa tarefa de unificar a Península Itálica, reviver a Itália gloriosa. Só que isso não é possível, não é? É muito interessante vocês lerem, pesquisarem, há filmes, depois eu vou indicar para vocês, né, alguns livros e filmes sobre esses personagens aqui, os Borgias, né? E isso é no final do século XV, né, que tem de fato esse papel, né? Mas, porém, ele não consegue, por uma série de fatores, o Papa morre, etc., etc., não consegue cumprir esse objetivo. Mas é um grande estrategista. E Alexandre VI, mesmo sendo responsável por uma crise de fé, pela crítica que vai ter como consequência a reforma de Lutero, a chamada reforma protestante, ele é um grande papa do ponto de vista material, de expansão e extensão dos domínios, do poderio do Vaticano, não é? Então ele não é isso que às vezes esses que entendem essa corrente de pensamento que nós estamos analisando aqui. Ele é muito mais do que isso, né? Voltando aqui, agora eu vou pegar a terceira grande interpretação, né, que é um autor do que nós vamos abordar aqui, que é a expressão dessa terceira, né? Outra versão é apresentada por Rousseau. Rousseau é uma pessoa incrível. Como fala no livro de cabeceira, né, não é só o Príncipe de Maquiavel, eu tenho vários livros de cabeceira. E o Rousseau eu tenho 2 que eu vou falar com vocês aqui. Eu adoro ler Rousseau. É poético, é direto, é muito bom ler Rousseau. São 2 obras que eu vou referenciar para vocês aqui, não é? A outra versão, que é apresentada por Rousseau, ele entende que, na verdade, de forma dissimulada, o objetivo de Maquiavel, ao revelar a prática e de como os poderosos agiam para conquistar e manter o poder, e, de fato, instruir o povo para rebelar-se e libertar-se da opressão. Essa interpretação
de Rousseau é muito, muito interessante. E no processo da Revolução Francesa, vocês devem conhecer que tem lá as figuras dos jacobinos. A maior parte dos jacobinos eram russonianos. O Contrato Social era o livro de cabeceira, era o guia de ação do Robespierre. Se não tivesse esse período que a burguesia chama de terror, que vamos dizer assim, o período do poder jacobino, a Revolução Francesa tinha ido para o buraco. Vocês sabem disso, não é? E daí, com Rousseau e com os jacobinos, vai surgir uma corrente de pensamento, não é, que chega aos dias atuais, que vai dar origem ao que nós chamamos de social-democracia. Vocês acham que o estado de bem-estar social europeu no pós-guerra surgiu do nada? Não, são forças políticas atuantes nisso, não é? Que o quê? Grande parte delas são chamados neo-jacobinos, né, influenciados por essas ideias de Rousseau, conforme nós vamos mostrar para vocês aqui, né? Então é muito interessante. E eu acredito que, por exemplo, se houvesse uma educação objetiva, científica, generalizada, né, isso aqui poderia se transformar em verdade, né? Agora, não transforma por uma série de elementos. Ou seja, quando o oprimido e o explorado conhece a sua condição de explorado, ele não vota em mensageiro da morte. Ele não vota em expressão da ditadura militar. Ele não sai aí repartindo e multiplicando fake news e dizendo mentira, porque ele conhece. Se ele conhece, ele não aceita. Ele vai procurar se libertar. Então, nesse sentido, se não tivesse, veja que o se, né, esse conjunto de elementos determinantes, nós poderíamos achar que ela, além de interessante, ela poderia se transformar em verdade, não é? Mas, como diz, a vida é como ela é, né? A gente interfere na medida das nossas restrições e das nossas limitações, né? Então, Rousseau, em uma nota no Contrato Social, de 1782, afirma ser Maquiavel um homem honesto e bom cidadão, que naquele momento de restabelecimento do poder dos Médicis, se vê obrigado a disfarçar seu amor amor pela liberdade. Não é? Então eu vejo aqui, essa é a terceira grande interpretação. Não é? E Rousseau não é qualquer um. Não é? Ele é um grande pensador, escreve em diversas áreas, é um personagem polêmico que escreve sobre educação. O Emílio, por exemplo, é um dos fundadores da educação moderna, não é? E escreve uma série de obras. E no nosso caso aqui escreve duas obras fundamentais, que nós vamos abordar depois com vocês. A quarta surge apenas no início do século XIX, quando os estados prussianos atravessam um período similar que foi vivenciada por Maquiavel, não é? Então Hegel, esse grande pensador, que não é só um idealista, um pensador da dialética, ele estava preocupado com a realidade, com a intervenção, contribuir para intervir e modificar aquela realidade dos estados prussianos, né? Então ele, ao ler O Príncipe, ele formula a opinião de que o mesmo é uma obra de caráter científico. Veja a mudança radical aí na interpretação, não é? Então, ela é uma obra de caráter científico e uma expressão genuína do pensamento do seu autor. Que aí essa afirmação de Hegel vai influenciar e contribuir para que, posteriormente, O Príncipe seja reconhecido como uma obra fundadora da política como ciência, não é? Para conhecer a política, seguindo aqui no pensamento de Hegel, é necessário substituir a sentenciosidade moral abstrata e pretensamente aplicável a todos os contextos, não é? Não há simples transposição, ou seja, aquilo que se afirma que pode ser aplicado em todos os contextos, no fundamental não se aplica em nenhum, não é? Pela análise histórica, aí veja a importância dele, é que é a única capaz de devolver a Maquiavel o sentido preciso de suas teses. Veja, aqui Hegel, que é um grande pensador, está fazendo uma leitura e abordagem, apesar de muitos podem me maldizer, não é? Uma abordagem científica da obra de Maquiavel. Se a obra for lida nessa perspectiva que ele está colocando, ela ganha legitimidade moral, a tese segundo a qual
Não há esperança para a solução de uma crise social gravíssima, fora do recurso à violência e ao mal. Este último não apenas se torna necessário, mas absolutamente providencial, portanto louvável. É a expressão aqui de um maquiavélico que foi colocado para vocês aqui, Bismarck, não é? Bismarck, que era violento, autoritário, né, mas conseguiu desempenhar o seu papel histórico, de contribuir e consolidar a unificação dos estados prussianos e o surgimento da Alemanha. Não é? Então, Hegel não é o primeiro a submeter à reflexão moral sobre a política um relativismo histórico, mais ou menos radical, ou seja, tem que ler no contexto histórico. Não é? Muito pelo contrário, já em Eveltz, que é um iluminista, por exemplo, podíamos ler: todo filósofo convém que a virtude dos homens dependa infinitamente das circunstâncias nas quais eles se encontram. E aqui, né, uma provocação para os filósofos, com todo respeito, não é? O que vai dizer Hegel? Não sou eu, que é o grande filósofo Hegel. Não é? Em Filosofia do Direito ele afirma: a filosofia é seu tempo concebido em ideias. Aquilo que eu disse para vocês. O que é o conhecimento? O conhecimento é a abstração das experiências práticas do cotidiano. Se tem estudo sistemático, pesquisas, etc., etc., se produz conhecimento científico. Mas quem professa o senso comum, não é? Os descelebrados, estão dizendo um monte de asneira a partir da sua aprendizagem do cotidiano, da abstração do cotidiano e das besteiras que ele está ouvindo. Isso é conhecimento. Só que é um conhecimento de qualidade que, vamos lá. Não é? Então veja, o que Hegel vai dizer? Isso nos chama a atenção. A filosofia é o seu tempo concebido em ideias. E segundo Marx, essas ideias se transformam em ação a partir da ação consciente dos homens. Não é? Segundo Hegel, Maquiavel pensa o Estado, olha aqui o momento histórico se aproximando, não é? Pensa o Estado, expresso na figura do príncipe, como um indivíduo, porque nas condições históricas em que vive é ainda como indivíduo, e somente como tal que o Estado podia ser pensado. Veja, relativizou lá, né? Contextualizou. Se todo pensamento histórico pertence inteiramente a seu tempo, então, em certa medida, para ser entendido, Maquiavel deve ser morto e ressuscitado no pensamento de seu intérprete. Aqui, no caso do próprio Hegel. Melhor dizendo, Hegel transforma Maquiavel em Hegel. Por que isso? Porque é uma das grandes preocupações teóricas, e vamos estender, existenciais de Hegel, é contribuir, vivenciar e participar da unificação dos estados prussianos, que vivem em guerra, esfacelado, para criar o quê? Um estado poderoso que é a Alemanha. Então Hegel é um dos teóricos da Alemanha, do surgimento e da formação da Alemanha. E quem é aquele que vai exercer esse processo histórico? Não é? Não é lá o imperador, não é lá não, é Bismarck, é um chefe militar. Não é? Um chefe militar, que organiza um exército poderoso, que vence a França, etc, etc. Quem tiver interesse, leia algo sobre Bismarck e a unificação da Alemanha, que vocês vão perceber que a unificação da Alemanha é expressão da filosofia hegeliana, principalmente da filosofia do direito. Não é? E ele já percebe isso ao ler O Príncipe. Não é? Observação. Não existem exércitos e instituições nacionais neste momento. A exemplo do Estado moderno, do que nós vamos chamar de Estado-nação, são formadas e financiadas, controladas pelo príncipe, neste momento histórico, pelos poderosos em defesa dos seus interesses. Não é? Com o Estado moderno, que se cria a ideia da nacionalidade, da identidade, onde esses diversos interesses dos ex-príncipes dos poderosos se unifica para formar um Estado poderoso para defender os interesses de seus súditos, daqueles que estão em determinada área sob o domínio desse conjunto de instituições.
Até então, até o surgimento do Estado moderno, as tropas são mercenárias, né? E aí é importante nós termos essa diferença, porque senão nós vamos entender que o exército romano, que invade e domina grande parte do mundo e forma um império, os Estados Unidos da América do Norte, que formou o império, formou como Estado, como mercenários, imperadores, guerreando inclusive entre si, poderosos, né? E o outro formou o quê? Em cima de um destino, os Estados Unidos da América do Norte, e de um destino manifesto, né? Que é muito interessante para vocês perceberem que tem uma função da religiosidade. Então, os interesses dos poderosos unificados no Estado moderno norte-americano vão exercer o seu destino manifesto. O que é o destino manifesto? Submeter os infiéis e colocá-los para trabalhar e produzir para fortalecer e enriquecer aqueles que foram predestinados. Aí depois nós vamos pegar Lutero aqui, que foram predestinados. Então, o núcleo básico dos formadores dos Estados Unidos da América do Norte tem essa visão. É a terra de Canaã, a terra nova, e eles são predestinados, né? Então, nesse sentido, é importante a gente fazer essas diferenciações, porque senão a gente comete erro achando que os exércitos são tudo a mesma coisa. Não são, são exércitos diferenciados, né? Hegel, em Crítica à Constituição da Alemanha, afirma: quando alemães, espanhóis, franceses e suíços saquearam a Itália e gabinetes estrangeiros dispunham de sua sorte, houve um homem de Estado italiano que, sentindo plenamente essa condição de miséria universal, de ódio, de dissolução, de cegueira, concebeu um frio juízo científico, a ideia de que, para salvar a Itália, era preciso unificá-la em um Estado. Quando ele está dizendo era preciso unificá-la em um Estado, que está falando aqui da Península Itálica, ele está falando também da Alemanha, né, em um Estado. Com rigorosa coerência, ele traçou a via requerida, levando em conta a corrupção e o cego delírio de seu tempo, e convidou o seu príncipe, que ele acreditava que fosse César Borgia, mas não foi, a tomar e assumir a nobre tarefa de salvar a Itália. Então veja, aqui é o Hegel. É o Hegel no lugar de Maquiavel, não é? Então o Hegel está falando de Maquiavel, mas no fundamental ele está se olhando no espelho, não é? O objetivo de Maquiavel de elevar a Itália à condição de Estado foi mal entendido pelos que não veem em sua obra mais que uma fundamentação da tirania, um espelho dourado apresentando a um ambicioso opressor. Essa interpretação é um equívoco, pois nem todos os progressos da razão e a experiência das convulsões da liberdade francesa são capazes de incutir nos povos a crença nessa verdade, elevando-a à condição de princípio da ciência política. Olha aí, surgindo Maquiavel como um dos pensadores e fundadores da política como ciência. Que a liberdade somente é possível quando um povo se une sobre a égide de leis em um Estado. Aqui a ideia do Estado moderno, não é? Então ele está pensando aqui o Hegel, se refletindo em Maquiavel, porque o fundamental que ele tinha era, sob a égide de leis, a criação do Estado moderno na Alemanha. Então ele vai dizer, deve-se ler O Príncipe tendo bem presente a história dos séculos precedentes a Maquiavel e a Itália do seu tempo. Olha que importância, não é? Não é uma transposição mecânica, é o que o conhecimento pode nos fornecer para entender e agir sobre a realidade. Então, o príncipe não apenas será justificado, mas surgirá como uma concepção grandiosa e verdadeira, nascida de uma mente deveras política que pensava da mais nobre maneira. Resgatou, né, Rousseau e Hegel resgatando aqui Maquiavel. A quinta interpretação, ela surge, não é, já no século XX com um personagem chamado Antônio Gramsci, não é? Lendo Rousseau e lendo Hegel, não é, ele vai elaborar um entendimento sobre o Príncipe Maquiavel. Gramsci, que viveu de 1891 a 1937, que foi, na prática, assassinado pela ditadura de Mussolini, pelo fascismo italiano. Ele é um marxista. Atualizando o pensamento de Maquiavel, entende que o príncipe moderno é o partido político.
porque é necessário que unificar, criar uns sentimentos e unificar esses sentimentos em torno de um objetivo. Como já nesse momento histórico poderia fazer isso, segundo o Gramsci, é o partido político. E aí ele vai mais adiante, ou mais propriamente, o Partido Comunista. Por que o Partido Comunista? Porque é o partido que não é favorável à conservação da ordem, ele quer construir o novo. Ele quer construir a sociedade mais fraterna, mais justa, igualitária e tal. Então o partido desempenharia esse papel de unificar esse sentimento do novo, da igualdade, da fraternidade, da solidariedade. Né? Pois esse é o que está comprometido com a construção de uma vontade unitária em torno do objetivo de conquista de uma nova sociedade, igualitária e fraterna. Né? Então aqui também é uma interpretação que marca esse processo e atualiza, não é? Que não contradiz Hegel e, de certa forma, não contradiz Rousseau, não é? Porque é conhecer a realidade. O que o Rousseau chama atenção? Conhecer a realidade para agir e transformá-la e libertar os oprimidos e explorados da sua condição de subalternidade e construir um mundo mais fraterno, mais igualitário. Isso já vem lá com o Rousseau, não é? Então nós vamos ver aqui, citar para vocês rapidamente, alguns trechos da Carta do Cáceres, né, que essa é uma obra famosa dele, que é uma reunião de cartas que ele escreve no cárcere sob a ditadura fascista de Mussolini. Né? Maquiavel é um homem inteiramente de sua época e sua arte política representa a filosofia do seu tempo, não tendo a monarquia nacional absoluta a forma que pode permitir um desenvolvimento em uma organização burguesa. Em Maquiavel, descobre-se, inútil nele mesmo, a separação dos poderes e o parlamentarismo. Daí, nós afirmarmos que não nessa obra, mas em outras, ele se manifesta como um republicano. Sua ferocidade é contra os resíduos do feudalismo, não contra as classes progressistas. O príncipe deve pôr fim à anarquia feudal. E é isso que faz Valentino, ou seja, César Borgia, filho do Papa, na România, apoiando-se nas classes produtoras, camponeses e comerciantes contra a nobreza. Ou seja, a perspectiva da luta de classe, onde se dava aqui a contraposição, né, nobreza e povo, entre aspas, que pertencia a classes diferenciadas. Né. Dado o caráter militar do chefe do Estado, como se requer num período de luta para a formação e consolidação do poder, a indicação de classe contida em A Arte da Guerra, que é outra obra do Maquiavel, deve ser estendida para a estrutura geral estatal. Se os burgueses das cidades pretendem pôr fim à desordem interna e à anarquia externa, deve apoiar-se nos camponeses como massa, constituindo uma força armada segura e fiel. Essa tentativa aqui de formar esse exército nacional, não é feita por Maquiavel, mas não alcança sucesso, que é justamente na defesa e na disputa pela cidade de Pisa, aquela famosa que tem aquela torre inclinada. Né? Chegou um momento histórico que aquela cidade pertencia a Florença, né? E ele tenta organizar esses exércitos. Né? Essa é uma obra também a ser lida, muito importante, né? A Arte da Guerra, onde ele vai manifestar essa interpretação. Né? O moderno príncipe, o mito príncipe, não pode ser uma pessoa real, nesse momento histórico. Um indivíduo concreto só pode ser um organismo, um elemento social no qual já tenha tido início a concretização de uma vontade coletiva, reconhecida e afirmada parcialmente na ação. Sem essa vontade coletiva, esse objetivo comum, é impossível mover multidões. Pega aí as manifestações para um lado e para o outro. Né? Quer dizer, essa vontade coletiva. Né? Esse organismo já está dado pelo desenvolvimento histórico, é o partido político. A forma moderna na qual se sintetizam as vontades coletivas parciais que tendem a se tornar universais e totais. Não é? Nós aqui, nesse exato momento, somos parte desse mundo, que eu diria assim, esse mundo redondo, ovalado, né? Que está em movimento de rotação e translação. E somos parte desses mais de 7 bilhões de habitantes. Não é? Só construindo essa vontade coletiva é que nós vamos conseguir intervir e transformar essa realidade. Chissà perché oggi glielo di culo a questo. Se grattiamo un po' i compagni, capita che sparisce il comunista e salta fuori il parolaio. Ci troviamo a sbattere la testa contro una realtà che non ci piace? Niente paura. Ci mettiamo subito a predicare la rivoluzione.
a vomitare contro la borghesia, gli opportunisti, i vigliacchi. Ripetiamo le solite ingiurie. Violente, sì, ma innocue, che non ci aiutano a capire. Non ci spiegano perché ci siamo rotti la testa. Ma insomma, Antonio, l'odio di classe è un'arma di lotta, sì o no? Sì, se ti spinge alla critica, alla consapevolezza. In concreto, dov'è che sbagliamo? La rivoluzione che ci sogniamo la notte la fanno gli uomini. Milioni di uomini. Classi intere. Ma come può nascere oggi questa volontà collettiva, qui in Italia? Non soltanto dall'operaio, c'è il contadino. 7 milioni di contadini di fronte a 4 milioni di operai. Come gli parli oggi al contadino? È legato alla Chiesa da sempre. Ha fatto la guerra e ci ha rimesso 500.000 di morti suoi. E poi voleva la terra e lo squadrismo gli ha terrorizzato i paesi. Beh, arriviamo noi e gli parliamo di rivoluzione proletaria, di dittatura del proletariato. Che cosa ci risponderebbe? Che il contadino ha fame di terra. Ma dopo le esperienze di 10 anni fa si è chiuso in una diffidenza testarda. Gli puoi far capire che è giusto sbarazzarsi del re, che il re è un parassita. Ma come puoi convincerlo a ricominciare subito per sbarazzarsi di un colpo del re e del padrone? E con la Chiesa che gli tiene il guinzaglio sul collo. A questo serve il concordato tra Vaticano e fascismo. Un guinzaglio al collo. E c'è il piccolo borghese. Nel 22 si è illuso di fare la sua rivoluzione. Mussolini lo solletica. Gli martella dentro la testa l'illusione della sua superiorità di fronte al popolo. Come ci risponderebbe lui, che con la divisa addosso o con l'impiego dello Stato si sente signore, si crede istruito? Dietro le spalle c'ha i debiti, la biancheria rammendata, lo squallore di tutti i giorni. Ma andiamogli a parlare di rivoluzione. Peggio che se fosse morso da un serpe. Lui, borghese, con il diploma in saccoccia, confuso con la dittatura dei morti di fame. Meglio allearsi con i carabinieri, piuttosto. Antonio, la crisi economica sta portando alla rovina ceto medio, artigiani, contadini. E tu credi che questa gente si può convertire così? Di un colpo? Milioni di miracolati. Il socialismo non è il miracolo di San Gennaro. O pensiamo di conquistare il potere soltanto con le avanguardie, senza fanteria, lasciandoci dietro milioni di uomini, con il rischio di perderli e di trovarteli dall'altra parte. Abbiamo sempre in bocca Lenin. Diciamo di lottare per un blocco operaio e contadino. Ma questo blocco va costruito con pazienza, giorno dopo giorno. Bruno, se no il partito continuerà a sbattere la testa. C'è chi giura che la caduta del fascismo è questione di mesi. Dalla dittatura di Mussolini un bel salto fino al potere proletario. Questo è circo equestre, è avventura. A chi li lasciamo i contadini? Anche i più arretrati, quelli della Sardegna, della Basilicata. Come trasformi il loro malessere in azione rivoluzionaria? Il Sud è una polveriera, ma senza guida non esploderà mai. Antonio, la terra! La terra, certo, la terra! Domani al tuo paese i contadini organizzano una protesta. Tu che cosa fai? E dico, dividiamoci la terra, subito. E sbagli. La prima cosa che devi fare è andare dai padroni, portargli via le armi, armare i contadini e poi dividere la terra, altrimenti vi accopperanno tutti come hanno fatto i fascisti. Ma non è mica facile. Certo, non è facile convincere i contadini a prendere le armi. E non è facile con il piccolo borghese. Lui non vuole il socialismo. Oggi. Ma può essere convinto a lottare per le libertà calpestate dal fascismo. Libertà concrete. Occupazione, lavoro, pane, una pensione decente. Ecco, tutti questi alleati bisogna conquistarseli con pazienza. Può sembrare un lavoro minuto, poco eroico, noioso. Ma non basta dire siamo la vostra guida rivoluzionaria per esserlo. Agora vamos ver a sexta, que essa é bastante atual, né? Quer dizer, o que não elimina as outras. Nós tivemos aqui duas vertentes de interpretação, não é? A visão pejorativa, Maquiavel, maquiavelismo, que não corresponde a uma perspectiva científica. Ela tem muito mais objetivos outros, não é? Que não coincide com o conhecimento, com a intervenção na transformação da realidade. Ela é uma perspectiva religiosa moral, né, de, vamos dizer assim, de minimizar a importância da obra O Príncipe. Né? Mesmo existindo essa corrente, né, não conseguiram impedir que O Príncipe esteja entre os 5 mais traduzidos e publicados. Né? O mesmo ocorre com o Manifesto do Partido Comunista de Marx e Engels. Né? Então são forças materiais que vão agindo sobre o mundo, né,
que impede que aquilo que é de negativo, aquilo que é lixo, se sobreponha. Por exemplo, nós vivemos um momento de tempos difíceis, tempos estranhos, de muito lixo, muito fake news. Mas eu estou convencido de que isso tem um tempo de duração, não é? Aqueles que caíram no engodo e que continuam produzindo mentiras e fake news vão cair na real. Se eles não vão cair, pelo menos a grande maioria. E aí não tenho dúvida, vou usar um exemplo da natureza. A avalanche vem e passa por cima. Esses elementos que estão aí se apresentando, estão se gabando, é tudo destino deles, é a lata de lixo da história. É um momento difícil, a merda, desculpa a expressão, que o nosso país teve que vivenciar, né? Mas então aqui vamos à sexta interpretação, que ela é recente, é muito atual, né? Que diz que o príncipe, né, e o príncipe moderno, né, que é o partido como expressão da política, Gramsci diz que é o partido político, ele já vai dizer, olha, só o partido político, dado a essa diversidade partidária e a força, pequena força dos partidos da mudança, da transformação, né, quem é que pode vir a desempenhar, não quer dizer que desempenha, pode vir a desempenhar esse papel, são os meios de comunicação, ou mais propriamente a mídia, seja social ou virtual, que pode vir a agir como elemento unificador dos anseios de amplas parcelas da população rumo à transformação social. Neste sentido, os exemplos são abundantes. Vou pegar aqui do ponto de vista prejudicial à sociedade, ou a maioria da sociedade brasileira, a nós, a mim e talvez a você, né? O papel desempenhado pela Rede Globo, que agora passa a ser desempenhado também pela Rede Record. Rede Record é um instrumento do fundamentalismo religioso, de uma forma muito hábil, não é? Uma vez, o Senhor não permitiu que nós fizéssemos isso com um determinado candidato que veio a ser presidente. E aquele candidato veio a ser presidente, mas não nos deu o direito de fazer o que o Senhor queria que eu fizesse. Mas o Senhor elegeu, o Senhor escolheu este homem para liderar os mais de 210 milhões de pessoas neste país. Ó, meu Pai querido, e em nome do Senhor Jesus, meu Pai, o Senhor me tem dado autoridade para expulsar os demônios, para curar os enfermos. Não é? A CNN também, a Globo, não é? Até recentemente a Globo era absoluta no domínio das comunicações. O grande nome da TV chegou a ser procurado por algum candidato na primeira eleição direta para presidente depois do fim do regime militar? Que conselho objetivo você deu? Então, nós fomos procurados pela assessoria do Collor, e o Miguel Pires Gonçalves é que viu que eu desse alguns palpites, e eu achei que a briga do Collor com o Lula nos debates estava desigual, porque o Lula era o povo e o Collor era a autoridade. Então nós conseguimos tirar a gravata do Collor, botar um pouco de suor com uma glicerinazinha e colocamos as pastas todas que estavam ali com supostas denúncias contra o Lula, mas as pastas estavam inteiramente vazias, com papéis em branco. Foi uma maneira de melhorar a postura do Collor junto ao espectador para ficar em pé de igualdade com a popularidade do Lula. O suor de Collor no debate, então, foi produzido? Todo aquele debate não o conteúdo. O conteúdo era do Collor mesmo. Mas a parte, vamos dizer assim, informal, nós é que fizemos. Eu me lembrei do Jânio, só não botei uma caspazinha no Collor porque ele não aceitou. E a Globo, de fato, claro que vamos relativizar, tem uma influência muito grande no comportamento político, cultural e eleitoral da população. Que nós temos. Nós explicamos que temos um arquivo enorme, de grande importância, que todo mundo, todos os jornalistas neste país, está pedindo, podemos trabalhar com isso, menos Globo, porque eles não querem reportar eles querem esconder esse material. Então os meios de comunicação têm esse papel importantíssimo, não é? E cada vez mais, não é, essa mídia, que vai ser a mídia social e virtual, passa a ter papel mais importante, né? Você vai aí na mídia virtual para você ver, tem muita coisa boa, mas tem muito lixo,
né? Desde pornografia a fake news, a mentiras, as invenções. Né? E tem redes organizadas criando mentiras, né? E reproduzindo. Então aí, voltando aqui, o conhecimento para nós é fundamental para a gente conseguir separar alhos de bugalhos, ou seja, de mentira, de fake news, daquilo que é verdadeiro, né? E não cair no engodo que estão impondo a grande maioria da população, né? Quer dizer, auxílio emergencial, né? Está o quê? Interferindo diretamente na vontade e nas opções políticas da população. E qual é o resultado disso? Vamos ver aí nas próximas eleições, né? Então aqui eu termino essa abordagem, creio que consegui pegar as principais aí, desde a publicação até recentemente, essas interpretações, né? Mas na realidade, agora sou eu que estou dizendo, mas na realidade Maquiavel foi um estudioso metódico, um cientista político e para além da política, que observou e descreveu a prática política real, por mais chocante que tenha sido, ou seja, vá na realidade que vocês vão observar isso. É um historiador, um conselheiro político e diplomata que viveu em Florença durante o período da República e do Principado e aplicou ao estudo histórico e político, chama a atenção de vocês aqui, o método empírico, que não é sinônimo de uma corrente de pensamento chamada empirista. Qualquer conhecimento científico ele tem que ter como base e fundamento a realidade. Ou seja, ele tem que utilizar um método baseado na realidade. E para isso é necessário ele ter uma concepção de mundo, uma teoria que permite ele utilizar um método dialético ou um método positivista. Não é? Então aí é uma opção do método, é uma opção a partir da concepção de mundo que nós temos, né? Da teoria que temos. Pois a partir do pressuposto e da diferença entre o que é e o que deveria ser, há uma diferença abismal. A realidade não é a expressão das minhas vontades, a realidade é o que é. E compete a mim procurar conhecer cientificamente a realidade para agir sobre essa realidade. Fazendo uma brincadeira com vocês, de repente você vai dirigindo um carro, dá uma velocidadezinha maior, e tem um carro à frente, ou de lado, ou um poste, e você vai e na percepção, pá! Aí a pessoa fala assim, gente, eu não vi. Viu? Estava na frente. Tanto estava na frente e viu que bateu. Agora, é que o conhecimento, a perspicácia, a rapidez, a habilidade do raciocínio não permitiu a ele ter um resultado diferente. Então a realidade está aí. Aí uma observação ali que alguém fez, o que está por trás. O que está por trás é dos cegos, desculpa a expressão aqui, com todo respeito, né? A realidade está aí, ver pressupõe conhecimento científico, sistematizado, pressupõe método, não é? Agora, aqueles que veem, mas não enxergam, não é? É o exemplo do carro, o exemplo de cada um de vocês deve ter vários exemplos, não é? Que tem até um ditado popular, quer dizer, eu estava procurando uma chave, passei por cima dela e não vi, não é? Aí você fala, alguém veja a chave aqui, a pessoa passou por cima dela, mas eu não vi. Ver você viu, mas não registrou na sua mente, mesmo estando procurando a chave, não é? Aí tem um famoso sononguinho, né? Aí, sononguinho, me ajude a encontrar. Quer dizer, está ali, não é? Quer dizer, não tem nada estratosférico, nada astronômico, não é? Então, nesse sentido, Maquiavel é esse personagem, né? É esse personagem, que é o objetivo que eu tinha proposto para vocês de uma abordagem maquiaveliana. Alguns estavam angustiados aí, mas eu não entrei ainda nas ideias de Maquiavel. Do ponto de vista didático, eu entendi que seria melhor fazer isso que eu estou fazendo para vencer os preconceitos. Né? Vencer os preconceitos para que a gente possa analisar Maquiavel dentro de uma perspectiva maquiaveliana. Né?
não maquiavélica, maquiaveliana, tá?